Bucaneiros, beleza? Esse é mais um vídeo do TV Bucaneiro. Eu fiquei de voltar a gravar e agora estamos voltando pela sequência. Então vamos retomar em alguns assuntos que a gente falou lá atrás, tá? Existem duas discussões que quase sempre ela vem para o grupo do Reduto. Uma, utilização de grid ou de trena. Já falamos sobre isso de maneira exaustiva, que se torna cansativo. Grid não é trena, trena não é grid. Grid foi feito para o grid, trena foi feito para a trena. O jogo de trena é muito mais livre, muito mais solto. Você não depende de um quadriculado, você não depende de contar casinhas. Os personagens se movem para onde querem, da forma como querem. Então o jogo se torna muito mais fluido. E o segundo tema que a gente sempre fala, eu vou até manter uma colinha aqui do meu lado, é sobre a utilização de rende de ferro com miniaturas ou sem miniaturas. Cara, essa é uma discussão longa e sempre vem aquela galera que acredita que, nossa, meu jogo sempre foi narrativo e, nossa, eu vivo do teatro da mente. Parabéns pra você, porém isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você tenha mais qualidade de jogo, não quer dizer que o seu jogo é incrível, não quer dizer que o seu jogo é maravilhoso, ou super narrativo, ou uma sessão de Game of Thrones, só porque você não utiliza miniaturas. Eu já vi jogos muito mais complexos com miniaturas e jogos horríveis feitos no teatro da mente. Então uma coisa não quer pra dizer a outra e uma coisa não é sinônimo de sucesso ou de narrativismo mais do que outra, ok? Então, para que você não saiba, o RPG ele veio dos jogos de miniatura, tá? O RPG é uma evolução direta dos jogos de wargame, né? Uma evolução no sentido que nasceu dele, não obrigatoriamente melhor. Veio dos jogos de wargame, aqueles de miniatura de chumbo, militares, e aí os caras começaram a viajar na ideia de jogar com personagens isolados e criar histórias, e aí começaram a ser os primeiros como Chainmail, que é um dos primeiros, mas é certo, tá? Qual foi a primeira vez que eu utilizei miniaturas? Foi jogando Reino de Ferro, na época do B20, e eu percebia que existia muita dificuldade. Eu já sentia falta de algo que me desse uma noção, principalmente quando se jogava com um monge no D&D 3.5. Porque ele tinha muitas coisas de movimentação, entrar na área de ataque, sair na área de ataque e tudo mais. E cara, sem grid aquilo não fazia muito sentido. Quando nós fomos jogar Reino de Ferro, a gente viu que todos os personagens que atiravam, eles eram muito mais fracos do que os personagens combativos, né, fisicamente. E aí a gente começou a ver isso e jogamos algumas sessões com grid e viu que o poder dos atiradores de fogo mudou por completo. A possibilidade de fazer um ataque gigantesco a 10, 15 casas de diferença, quadrados de diferença, aquilo fez muita diferença. E aí o que acontece? Isso, cara, ele traz uma nova perspectiva para o jogo. Para você que jogou D&D 3.5, 3.0 a vida inteira, tá? Eu vou só te falar uma coisa. Você sabia que expulsar o mal do clérigo é um efeito similar à magia em cone? Ou seja, em cone, sai dele de uma base, 3 bases, 5 bases, 7 bases e vai se abrindo. Ou seja, se o seu clérigo está circundado de zumbis e o narrador escreveu que você está cheio de zumbis, se você dar um expulsar o mal, de acordo com as regras do jogo, você vai dar um ataque frontal saindo em cone, então você vai continuar com um arco de mais de 180 cercado de inimigos. Então, quando você começa a analisar isso, você precisa entender que ou você está ignorando parte das regras do jogo, tá? Para que ele fique mais divertido para você, ou você está deliberadamente jogando errado as regras como o jogo se propõe. Ah, mas o importante é a diversão. Eu não vou nem entrar nessa discussão porque para mim ela é ridícula. Estamos falando da regra do jogo como ela está na caixa. Quando você compra banco imobiliário, compra jogo da vida ou compra qualquer jogo de board game, você não ignora as regras. Quando você vai jogar no campeonato uma partida ranqueada de qualquer jogo online, não é aceito bots, nem mods, nem hacks, ok? Você tem que jogar como as regras do jogo são, de acordo com o fórum, de acordo com o RAW dele, né? Como as regras foram escritas. Então, antes de qualquer coisa é necessário que fique entendido isso, tá? Então vamos partir para Reino de Ferro. Reino de Ferro é um sistema de jogo gamificado, tá? Onde o que basicamente, de modo muito simplório, o que significa isso? Significa que as suas regras não têm uma visão de retratar a realidade e nem tem uma visão de retratar uma simples narrativa, ok? As suas regras são feitas para que funcione o jogo, independente que isso às vezes não tenha muita lógica no que nós temos como realidade e nem naquilo que é simplesmente falado na ficção. Ok? Então um gigante de ferro com 4 toneladas, com uma força de destruir uma casa, ele tem condições de dar um soco no seu personagem e aquilo será apenas um raspão ou uma pancada que você absorve e o jogo continua, ok? Então ele é gamificado nesse sentido de que tudo que importa é o que está em game, não só o que você fala e também não só a realidade. A gente tenta retratar com que seja divertido dentro. Quando você entende as coisas desse jeito, você percebe que não há um meio termo. Nesse exato momento, você precisa abrir um pouco mão da ficção, daquilo que você tinha exatamente como lógico e real, e não há sentido no ser humano tomar uma espadada de um gigante com 4 pistões de força e não ser separado ao meio. E é necessário também que você se atente às regras.
Nesse momento é a hora onde as regras elas são mais cabíveis. É a mesma coisa de você jogar um jogo de videogame como Call of Duty, onde você toma 3, 4, 5 tiros, você precisa se esconder de trás da parede para poder continuar lutando. Não tem nada de realidade nisso, mas ele é divertido para o game, para a parte gamificada dele. Então você precisa se abster da ficção, sair dela por um momento, sair do seu pé da realidade e se ater às regras game, a parte roleplay game do jogo, beleza? Então, nesse momento é exatamente para isso que as miniaturas servem, para que elas tragam para dentro do jogo essa parte gamificada que é extremamente importante. Ah, Rafael, mas eu não tenho miniaturas. Cara, eu nunca usei miniaturas na mesa, mesmo tendo miniaturas, mesmo meus jogadores tendo miniaturas, eu sempre utilizei marcadores de papel. Porque se cair no chão eu não perdi 20, 30 reais, se o vento levar não tem problema, se eu quiser amassar na mão não tem problema, eu coloco 20 uma na outra, prendo com elástico, levo para a sessão. Miniaturas é um cuidado do caramba, se ela bater, ela quebra as pontas e cada vez as minhas são mais cheias de detalhe, tá? Então esse não é o problema, o importante é você ter um marcador. O importante é ter um marcador com as medidas que respeitam a métrica do jogo. 30, 40 e 50 milímetros, nada mais é do que 3, 4 e 5 centímetros. Você encontra isso em arruela em casa de material de construção. Você encontra isso como botão no bazar mais perto da sua casa. Ou você pode imprimir e recortar as bolotinhas de papel. E aquilo serve, cara, incrivelmente. Tá? Toda miniatura só serve só para materializar e ser legal e é bonito, mas o importante, o que serve é aquilo ali, ok? Aquilo ali é o que funciona. Qual é a próxima parte que eu vou falar sobre isso? Cara, quando você ignora as miniaturas, ignora a parte métrica do Reino de Ferro e tenta jogá-lo no teatro da mente, boa parte das habilidades, boa parte dos benefícios, boa parte das manobras, elas perdem o seu significado. Ok? Você ignora, é como se você fosse jogar o seu Raider 3.5, tá bom? E você não usasse ataque de oportunidade. Então, algumas classes que têm acesso a talentos que envolvem ataque de oportunidade automaticamente perderão poder de combate. Alguns talentos perderão poder de combate. Então, se você tinha 10 talentos e você 5 talentos, vamos dar um exemplo, e você não usa uma regra que ignora 2 dos 5, só sobra 3 talentos. Por consequência, todo mundo vai ter os mesmos talentos. Estou trazendo para o 3.5 para você entender. Então, no Reino de Ferro é muito parecido. Quando eu jogava no Teatro da Mente, isso levou mais ou menos umas 5 a 10 sessões, resultado, eu via que todos compravam os mesmos benefícios de arquétipo e as mesmas habilidades. Por quê? Porque era o que eles vinham funcionando abertamente. Quando você fala que o cara vai tomar uma porrada e ele não vai ser tratado como caído e ele ainda se move 2 polegadas, no Teatro da Mente aquilo não faz muito sentido. Pra gente no RPG convencional que a gente jogou a vida inteira, estar caído não traz malefício algum. Quando você coloca na métrica de Reino de Ferro e você vê que você cair e ainda poder se mover 2 polegadas para qualquer direção que você queira, cara, aquilo é incrível, ele muda por completo a métrica do jogo. Então, você expande o jogo para todas as árvores possíveis, para todas as possibilidades. E isso só é possível quando você vê acontecendo. Porque é como se ali, na hora do jogo, fosse um jogo de botão. E naquele jogo de botão, você tem uma regra. E você precisa entender que o botão da direita e o botão da esquerda eles estão conectados. E a movimentação ela é conectada. Então, ao tirar isso, você vai tirar uma parte essencial do jogo, que vai fazer com que a movimentação não seja mais importante dentro do seu jogo. E é importante lembrar, em Reino de Ferro, a movimentação ela é quase 50% do combate. Ok? Combate em Reino de Ferro não é quem bate mais, quem causa mais dano, quem ataca mais, ok? Tudo isso só é possível com a movimentação. E a movimentação dentro do Reino de Ferro ela é muito dinâmica. Sabe aquele combate típico do D20, onde você move até o inimigo, bate o inimigo morre. Você move até o outro, bate o inimigo, até o inimigo morrer. E fica só assim, tipo, indo. Esquece isso. Em Reino de Ferro, a movimentação ela é dinâmica. Você precisa se mover, você precisa atacar, você precisa dar espaço para que os outros ataquem, para que os outros se movimentem. E se você não entender isso, ou melhor, quando você entende isso, o jogo ganha
ganha uma nova perspectiva, tá? E o seu poder aumenta quando você entende de movimentação. Um exemplo bem simples, em uma sessão de jogo a qual eu participei, o meu personagem estava amarrado com as mãos para trás, eu era um caçador de recompensas, eu tinha habilidade de cabeçada, e eu tava preso num vagão de trem com cinco guardas invernais de Cador. Cara, eu acabei com todos eles utilizando as regras de movimentação. Eu avançava até um, dava uma cabeçada, ficava engajado com ele, assim se os inimigos fossem atirar em mim, eles perdiam 4 pontos, menos 4 no seu ataque, eles erravam o ataque, com isso eu ganhava esquiva, eu me movia, ia até o segundo, e aí eu dava o ataque, fazia a mesma coisa ao fim do meu movimento, eu gastava um ponto de façanha para me mover para o outro, engajava novamente, menos 4 na penalidade, sacou? Meu personagem não tinha condições de enfrentar aquela luta. Eu enfrentei aquela luta pelo meu conhecimento das regras de movimentação e engajamento. Aquilo faz parte do core, da diversão básica do jogo, ok? Aquilo é tão gostoso quanto você com seus combos de D&D. Porque o cara acha que porque ele não tá jogando no teatro da mente, não, porque ele não tá jogando com minha, você tá jogando no teatro da mente, nossa, é muito mais livre. Mais livre o cacete, ok? Porque o cara pega lá, tipo, ele passa uma vida combinando talentos, combinando habilidades, pegando sinergia de perícia pra pegar classe de prestígio, pra poder combar com outras habilidades. Cara, deu na mesma coisa, é a parte gamificada do mesmo jeito, tá bom? E é necessário lembrar, cara, que o combate ele também é lúdico e ele também é um exercício narrativo, tá? É você trazer pra dentro do combate situações onde o jogo te coloca. Eu, cara, joguei D20 por alguns bons anos e acontecia do combate muitas vezes ser muito parecido. Move, ataca, bate, ataca, move, bate, ataca, move, tipo, só, sacou? Em Reino de Ferro, cara, você tem lançamento, você tem agarrar, você lança o cara, você bate, o cara vai pra trás, você se movimentar, você cai, você tem que virar as costas, você tem magia que derruba todo mundo, você tem magia que empurra todo mundo. No fim das contas, mesmo se você se ater só à regra, o combate ele acontece de maneira muito dinâmica. Mesmo que você, narrador, não seja o mestre da narrativa e não tenha grandes imaginações de luta, ele automaticamente ocorre de modo que faz com que o jogo pareça incrível, cheio de movimentações, cheio de coisas diferentes. É o personagem que passou por cima do obstáculo que o outro não pode, o cara ficou preso, ele aproveitou para dar um contra-ataque, o cara que passa por cima da base do outro, saltando por cima. E se você juntar isso a uma descrição bacana ao longo das suas cenas, você vai ter realmente incrível. Então eu vou te dizer, eu joguei Reino de Ferro novo, eu joguei mais ou menos 10 sessões sem minis, joguei 3 sessões com grid, e no dia porque eu não achei o grid eu usei a treina, e depois que eu utilizei a treina, aquilo foi libertador para minha cabeça entender que em qualquer lugar eu poderia jogar. Então essa magia que eu te dou, não seja relutante, não acredite que você é blasé ou incrível porque você não joga no teatro da mente, porque a grande maioria dos jogos que você acostumou a jogar, eles já utilizavam miniaturas, você que não utilizava, e se deu a oportunidade de aprender algo novo, ok? Então é isso, vamos lá, até o próximo